Bom, vou pedir então agora para Tamires, para Carmen, para o Biula, para a Natália continuarem falando bastante, que a gente chegou nesse ponto que é isso. Vocês vivem na pele todos os dias e todas as horas das suas vidas o que significa morar em um lugar da cidade e não morar em outro, porque vocês não podem morar em algum lugar ou não conseguem ou são expulsos de alguns lugares. E agora eu tenho... São 3 perguntas, e daí a gente pode conversar, senão eu vou tocando. A primeira é, pensando nisso, né, que agora a gente já discutiu que tem alguns grupos que moram em alguns lugares e outros grupos que moram em outros lugares da cidade. O que é segregação para vocês? Vocês têm alguma ideia do que seja, de como explicar o que é a segregação socioespacial, de como, o que é para vocês essa ideia de que a população da cidade ela se organiza de acordo com as suas características socioeconômicas ou demográficas? Alguém tem alguma coisa para dizer sobre isso, além do que a Tamires já disse? Tamires pode continuar falando também, a Tamires estava dando uma aula. Oi, é a Vera aqui, Daphne, do Quilombo. Vera. Na realidade, eu não sei quanto o Biula e a Nath, mas eu não sei o que é segregação. Então, eu queria que você me explicasse, assim, para a gente poder entender aqui que tem outras pessoas aqui que estão escutando. Então, eu vou explicar e daí a gente segue conversando. Segregação é sinônimo de separação, de desigualdade, de estigma. No dicionário, segregação é uma forma de separação que ocorre quando unidades similares se concentram e, ao mesmo tempo, se distanciam do que é diferente de si. Então, o que é segregação na cidade? É quando grupos similares, de pessoas com características parecidas, passam a residir juntas, porém distantes daquelas que são diferentes, como essa imagem. Então, a gente tem um grupo que é o grupo menos favorecido, que vive em um lugar da cidade segregado, separado de outro grupo, que é um grupo com mais poder aquisitivo e que acaba tendo também mais acesso, mais serviços. A segregação na cidade, que é a segregação socioespacial, é quando a população da cidade se organiza no espaço da cidade, de acordo com as suas características. Então, são bairros ou são regiões que são voltados ou que se caracterizam por ter uma população parecida, seja rica ou seja pobre. Deu para entender, Vera? Deu sim. O que eu pude assim, entender é que a gente vê a diferença aqui de onde a gente mora, com o Swiss Park, que é bem perto ali, olhando essa fotinha aqui da imagem, o que separa a gente é o rio, porque a gente está do outro lado do rio, e mais para frente tem outro bairro e vem o Swiss Park, que já é classe média alta, com poder aquisitivo bem maior, muito maior do que o nosso, né? E aí a gente convive, né? Tentando imaginar como seria morar lá, entendeu? É bem explicado o que você explicou. Obrigada. Vera, é importante que você colocou, né? Às vezes a segregação, ela não significa distância tão forte, mas ela tem separações muito claras, né? Você colocou muito, muito claramente isso. E esse caso da foto é um pouco que reflete várias situações das nossas cidades, né? Você tem alguns elementos que separam, né? Elas vão mostrar outras fotos que mostram muito como diferentes grupos são separados, mas, ao mesmo tempo, a distância, às vezes, nem é física, mas a distância é social também, né? Uma distância moral, como diz uma autora que trabalha sobre esse tema, né? Então, é bem importante que a gente considere e veja também as
as implicações de tudo isso, e que nós vamos seguir. Mas é importante que vocês continuem falando quando não entenderem ou tiverem depoimentos que queiram colocar sobre essa situação que vocês vivem, né? Situação é importante para a gente escutar. Vamos lá, Daphne. Pode passar, Railene, por favor. Bom, agora que a gente sabe o que é segregação, aqui tem uma foto de Alphaville à esquerda e uma foto do satélite Íris à direita. E a gente se pergunta, e eu passo essa pergunta para vocês de novo, por que existe segregação? Por que que acontece? Pensando no que a gente já conversou hoje, por que acontece de ricos viverem perto de ricos e pobres viverem perto de pobres? Por que não está misturado? Alguém tem alguma ideia? O que não deixa essas populações se misturarem? Que tipo de força não permite que essas populações estejam avizinhadas, estejam juntas? Daphne, eu acho que é a força econômica e também tem a parte de estudos, falta de educação também, por parte de não conseguir estudar, entendeu? De ter alguma coisa assim bem melhor. Então, com certeza, as pessoas mais ricas não vão querer se misturar com os pobres, assim, acredito eu, né? Mas a Natália quer falar aqui também. Oi, gente, eu acho... Tá desligando aqui? Não, tá ligado. Agora eu liguei. Esse exemplo também que aconteceu no Barão, né, daquela rua que tentaram fechar, né, acho que foi o Zé Marcos, né, que falou que era uma área que era para ser destinada para uma população, eu não lembro se era de baixa renda, mas assim, não era para a classe que está se instalando lá agora, né, e por ser, eu acho, ali nessa região, já Barão Geraldo, tipo, vai se dando um jeito de manter aquele mesmo perfil, né. O pessoal que estava morando lá agora, e até essa tentativa de fechamento de rua, eu acho que mostra um pouco isso, né? A tentativa de manter aquele mesmo tipo de pessoa, assim, naquele perfil econômico. Aliás, Nath, teve uma intervenção de uns grupos, sobretudo os amigos do casarão de Barão Geraldo e tudo, e que não deixaram instalar as cercas e tudo, e aí tá tudo parado, tá tudo em discussão. Mas certamente eles vão fechar, porque a prefeitura autorizou, né? Então vão reservar um espaço que não deveria ser deles, nem da classe média, deveria ser da população de baixa renda, mas é assim que, infelizmente, funciona. Tem a cidade... A gente está falando, referenciando muito no espaço urbano, né? Mas se você pega ali também a região ali de Souza, Joaquim Egídio, né? Que é uma região, tipo, vamos supor assim, de área mais rural, né, também, tipo, eu não fiz, assim, não sei, mas imagino que ali também se tinha algumas quebradinhas, tipo, moradias mais simples, né, pessoas com renda menor, mas cada vez mais, tipo, a ocupação ali dos lotamentos, condomínios, tipo, também, tá, tipo, é bem isso, quem tem condição, quem tem dinheiro, vai ocupando as melhores áreas, né, inclusive, agora, essa questão da pandemia, né? Você pensa, tipo, quem tem dinheiro, sei lá, comprou casa na praia, comprou sítio, tipo, saiu da cidade, quer morar mais tranquilamente, né? Legal. Tamires levantou a mão também, né, Tamires? Levantei. Vamos lá. Na verdade, as companheiras falaram já um pouco já do que eu ia citar, mas é isso, né? É mal do ser humano também. Essa questão de segregação é mal do ser humano, porque é uma coisa que não acontece de agora, né? É histórico. O ser humano precisa se sentir superior sobre qualquer coisa, né? Para que ele, não sei, para o bem maior dele, alguma coisa desse tipo, porque e por isso que a gente tem essas divisões aí, né? Não é nem só a questão de
financeiro ou tal, porque mesmo eu, tendo umas condições de comprar uma casa, por exemplo, ali no Alphaville, crescida dentro da comunidade, tem uma forma de viver e tudo mais, e aí compro uma casa dentro do Alphaville, não seria muito bem recepcionada por esse pessoal. Então, assim, não é só uma questão de dinheiro, né? Eles têm essa necessidade de se sentir superior e tudo mais. Então, não é apenas isso que nos separam, né? Assim, a gente falta mais humanidade nas pessoas para entender que vai além disso tudo, né? Falta empatia mesmo, e por isso que eles fazem toda essa divisão aí com o mundo todo, né? É complicado. Temos já comentários do YouTube aí, ó. Letícia, quer contar um pouquinho? Foi o Murilo que disse que... Eu acho que ele estava falando sobre a segregação, né? Que é a cidade como uma mercadoria, terrenos mais valorizados, próximos aos bons serviços, saúde, transporte, educação, lazer, que empurra os mais pobres para longe desses serviços e direitos. Legal, legal. O pessoal aí do YouTube pode continuar colaborando conosco aqui. Vamos seguindo, porque tá legal essa conversa, porque é uma conversa... De legal não tem nada, porque é triste, né? Mas é importante que a gente reflita sobre isso, não é? Para a gente compreender melhor a cidade que a gente vive. Vamos lá, Daphne, continua. Falta uma, Railene, por favor. Eu queria falar... Railene, volta só um pouco para mim. Nesse ponto de porque existe segregação, queria aproveitar esse comentário do Murilo e trazer algumas coisas para as comunidades também, que tem isso, tem uma força além das pessoas, né, além dos próprios indivíduos, que é a disputa pelo território da cidade, que passa pelo poder público, passa pelo mercado imobiliário e passa pela própria população, que às vezes está organizada em movimento social e às vezes não. E que o sistema que a gente vive, o sistema capitalista, ele acirra essa desigualdade, ele acirra essa disputa pelo espaço, e isso gera um confronto entre esses atores públicos e os atores privados. Acaba levando a população, às vezes, a ocupar lugares que não são ideais para morar, isso gera consequências da segregação. A população segregada, ela pode sofrer as consequências de ser segregada, por conta desse acesso à terra que é limitado, que é excludente, que é elitista, como vocês mesmas disseram. Como não conseguir acessar a terra de uma maneira decente pode ter algumas consequências para essa população. Pode passar, Railene. E daí, de novo, eu vou jogar a bola para vocês, companheiras que estão falando muito bem, e perguntar, da perspectiva de vocês, quais são as consequências da segregação para essa população segregada? O que acaba tendo de sofrimento para essa população que não consegue acessar os bons terrenos e que não consegue acessar as boas áreas para morar? Há consequências nefastas, né, para a população. Então, queria saber se vocês querem falar um pouco mais sobre isso. Como já foi dito, né, é difícil acessar ônibus, não tem vaga na escola, a escola fica longe, não tem serviço, enfim, tá aberta a palavra para vocês de novo. Boa noite. Daphne, problema de saúde, problemas psicológicos, violência, falta de transporte público, remédios, saneamento básico, lazer, cultura. Tem um bocado de coisa aqui que eu não estou lembrando. Ajuda eu aí. O que mais, gente?
Eu acho que é isso que eu tô lembrando agora, mas eu acho que o que mais pega aqui pra gente aqui é, assim, não ter, como é que fala? Um hospital, assim, mais próximo, ou, tipo assim, a violência também, entendeu? Não ter remédio nos postos de saúde, para a gente é bem complicado aqui. E a questão do transporte também, porque quem trabalha e pega o ônibus todos os dias sabe como é, sabe que é muito complicado, é muito difícil, ainda mais no meio da pandemia, onde todo mundo tem que ficar, todo mundo junto, espremido num ônibus que parece uma lata de sardinha, com uma máscara no rosto, tampando, entendeu? Um calor insuportável. Então, assim, entre falar o que falta muita coisa, entendeu? Então, assim, é só um pouco do que a gente passa. E as consequências disso tudo para a gente, né? Assim, a questão psicológica, né? Das pessoas. Eu não tenho dinheiro para comprar um remédio. Eu vou pegar esse ônibus lotado, fica com estresse, fica meio depressivo, sabe? Assim, para a gente sim, tem várias consequências nisso. Além de que a gente acaba tendo que perder tempo, assim, né? De uma certa forma, sendo meio rude, assim. A gente fazer a luta por moradia não era para a gente estar fazendo uma luta assim, porque a gente está passando por muita dificuldade, né? Que nem a companheira falou, dificuldade na saúde, o pessoal, as consequências essa, a galera fica sem saúde, a escolaridade nossa é super baixa, por isso que os nossos empregos também não são valorizados, tudo essas coisas. Então, era para a gente estar fazendo uma luta contra tudo isso, e a gente acaba perdendo esse tempo lutando por um direito mínimo, que era a moradia, porque se eu tivesse aonde morar, eu já estaria avançado nessas outras questões, porque também é um direito nosso e a gente já conseguiria dar uma certa solução para essas outras demandas, mas devido tudo isso, a gente ainda tem que fazer a luta por moradia, porque os negros nos priva de um direito mínimo que é nosso. Então, assim, as consequências é tudo isso que a gente está vendo, né? Os nossos hospitais superlotado, as escolas eles só vão enfiando as pessoas ali para eles bater meta, mas e tirando, e infelizmente a gente não consegue ter um ensino de verdade, né? Que as pessoas saiam de lá das escolas falando, agora sim eu tenho vontade de entrar numa faculdade, mas não, infelizmente quem passa pelo ensino público, a gente vê todas as dificuldades, não tem professor, não pagam direito ninguém, trabalhador fica sem emprego, as comunidades não têm direito. Eu trabalhei ali na região do Bassoli, um trabalhador, você tem que mentir aonde você mora, num bairro que é do lado, porque você não consegue ser identificado, você não consegue ser reconhecido no mercado de trabalho porque você mora em tal bairro. Então, assim, você perde muita coisa, né? Muita coisa. E isso daí só... é demais, né? A gente começa a pensar nessas coisas assim, dá uma raiva imensa, né? Porque, tira todo o nosso direito. Parece que a gente não é ser humano, né? Então, essas coisas entram assim na mente como se, pelo amor de Deus, né? Porque que isso ainda acontece, né? No 2021 e as coisas parece que só estão andando para trás, né? Tamires, você levanta uma coisa tão importante, duas coisas tão importantes que eu acho que a primeira é que você falou, eu até sugeri para a Helena para a gente tirar isso como lição daqui. A gente tem que perder tempo para poder morar, né? E acaba deixando de lado tantas outras coisas que são tão importantes para o nosso dia a dia da vida, né? Isso é uma coisa
realmente um depoimento super, super importante para a gente guardar isso. E a outra questão é que a forma, né, como se vive essa falta de serviço, às vezes não fica muito claro, né, na vida das pessoas, né, quer dizer, que não depende apenas da condição socioeconômica. Você coloca a questão do que a gente podia chamar do estigma, né, que você falou, a gente às vezes tem que mentir aonde mora, isso tem vários estudos mostrando isso, né, isso é o fim da picada, né, você não poder dar nem o lugar que você mora, porque isso pode gerar um estigma em você, que as pessoas não queiram te contratar pelo fato de você morar em tal lugar ou qual lugar. Quer dizer, isso realmente reduzir o grau de cidadania e de humanidade das pessoas a um nível realmente inadmissível. Obrigado pelo seu depoimento, isso é muito importante para a gente. Vamos lá, Daphne, vamos dar uma... Vamos, pode passar, Railene, por favor. Eu vou dar uma introduzida e vou passar a palavra para a Railene, que tem umas coisinhas a dizer no próximo slide. Então, eu acho que a gente já disse bastante, já está muito claro quem é que mais sofre com a segregação e quem é que sofre as consequências dessa segregação. É uma população periférica, marginalizada, como essas imagens mostram. Quer dizer, a população rica, ela também pode estar segregada, né? Mas ela não sofre, acaba não sofrendo essas consequências. Essas consequências caem somente sobre essa população pobre, preta, marginalizada. E daí a Railene tem algumas palavrinhas para dizer sobre isso, essa placa, que o genocídio negro tem cor, classe social e endereço. O que a gente está falando aqui? A gente está falando do endereço, né? Eu estou falando da segregação e de onde as pessoas vivem em Campinas e porque elas vivem em alguns lugares e não em outros. E como que essas coisas se relacionam? Pode falar, Railene. Certo, gente, boa noite, né? Como a Daphne falou, eu vou agora introduzir a questão racial dentro desse debate da segregação socioespacial, né? Porque sempre que a gente falar de segregação, a gente tem que ter um olhar, né, cada vez mais sensível, cada vez mais necessário para essa questão racial, né? Por quê? Porque são duas coisas que estão ali caminhando juntas, né? Lado a lado. Quando a gente pensa ali, historicamente falando, a população negra, ela está presente, né, em maior quantidade nessas áreas mais segregadas, né, e que acabam sendo também estigmatizadas, e isso é uma realidade que está presente, né, em diversas cidades brasileiras, né. A Daphne lembrou aí para vocês, né, do processo de formação recente, o processo de formação inicial de Campinas, né, falando sobre esse processo aí que se deu de ocupação da cidade e como, né, Campinas acabou absorvendo grande parte da população negra. Né? Então, a segregação, para além disso, ela é uma realidade bem atual, né, e o negro, né, de forma geral, ele acaba sendo esse grupo social aí mais preferido, né, e aí a gente acabou de discutir um pouco, né, sobre essas consequências perversas que a segregação traz, né, e eu vou introduzir para vocês uma outra questão, né, que é uma questão bastante cruel, bastante perversa, né, que são as medidas repressivas que são sancionadas ali pelo Estado, né, principalmente essas medidas de criminalização, que elas se dão ali em cima desses moradores de áreas faveladas, né, moradores de áreas mais segregadas, né, a racialização, que ela também se dá de forma cruel e desumanizadora, e tem as ações violentas, né, e rotineiras da polícia, que ela se dá, né, de forma muito frequente nos territórios mais segregados. Né? Se a gente for refletir, né, os suspeitos mortos nessas ações policiais, que são ações rotineiras, são geralmente pessoas negras. Né? E quando a gente fala nisso, né, é uma reflexão bem recente, né, desses casos de homicídios que ganharam força, né, de divulgação aí no Brasil, né, que se sobressai, sobretudo, nos jovens negros, né, e dessas áreas mais segregadas das cidades. Né? E aí tem uma reflexão bem interessante, né, que o Leonardo Sakamoto ele nos faz, né, sobre a importância da gente estar falando sobre isso o tempo todo. Né? Por que falar sobre isso? A gente tem que falar para que não seja esquecido. Né? E aí eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês sobre essa reflexão,
né, que é para a gente poder entender, né, o peso dessa questão racial dentro dessa nossa discussão. Né? Por exemplo, né, se eu perguntar, vocês se lembram lá da menina Ágata, né, de 8 anos, que ela foi assassinada com um tiro da polícia, né, quando ela voltava para casa com a mãe dela, lá no Complexo do Alemão, né, e o menino João Pedro, né, que foi assassinado pela polícia, e o Marcos Vinícius, que também foi assassinado pela polícia, ele estava indo de uniforme escolar. Né? Como é que a gente pensa em construir um futuro se a maioria de nós nem se lembra mais dessas crianças, né, crianças negras, né, que moravam em áreas periféricas, né, que foram duramente assassinadas pela polícia, né, em cenas que me chocaram recentemente, né, e a gente não para por aí, né, temos uma infinidade, infelizmente, de casos para falar, né, e aí eu vou citar o exemplo do João Alberto, que foi assassinado lá no Carrefour em Porto Alegre, né, teve o Pedro Henrique, que foi morto no Extra, né, foi sufocado até a morte, né, teve o Luciano Macedo, que ele era um catador de materiais recicláveis, que foi assassinado ali quando foi socorrer o músico Evaldo, né, o músico Evaldo, ele foi alvejado, fuzilado pela polícia, enquanto estava indo para um chá de bebê, né, e ele foi confundido com bandidos, né. Essas pessoas, elas nasceram na cor errada, né, e aí e a modelo Kathleen Romeu, né, que foi assassinada recentemente, grávida do seu primeiro filho, né, e a chacina que aconteceu em Jacarezinho, né, e o massacre que aconteceu no bairro de Paraisópolis, né, cadê as 3 crianças de Belfort Roxo, né, quem mandou e quem matou Maria Alice Franco? Então, quando a gente pensa isso, né, a gente tem aí algumas variações nessas mortes, né, e essas mortes elas se repetem, e já é uma parte, né, que já é bem difundida, bem enraizada, né, nesse país, que é um país definido pelo racismo, né. E é claro, né, obviamente que não há ordens diretas, né, para focar, para metralhar todas essas pessoas, né, todos esses negros, todos esses jovens periféricos, né. É como dizem, né, eles só estavam ali no lugar errado, né? E é isso, né? A questão racial, ela é parte desse processo para a gente poder entender, né, a segregação, né? E nada a gente vai avançar nesse sentido se a gente não entender isso como uma parte do problema, né? Porque quando a gente pensa, né, quando a gente olha para o Brasil, né, para a nossa realidade, a gente sabe, né, que o genocídio, ele tem cor, ele tem classe social e ele tem endereço. Né? E assim a gente tem que encarar a segregação como uma das manifestações mais importantes da desigualdade que impera em nossa sociedade. Né? E como eu posso entender isso? Né? Vocês devem estar aí se perguntando. Né? E aí eu vou colocar vocês agora para conversar um pouquinho com a gente, né? Para a gente poder refletir um pouco sobre isso. Né? E aí eu vou abrir aqui a palavra para vocês, né? Se vocês quiserem compartilhar com a gente experiências que vocês já passaram ou que, né, conhecem alguém que passou, né? Algumas questões, né? A Tamires deu aí o depoimento dela, né, sobre a questão de ser estigmatizada pelo endereço em que ela mora, né? Então, se vocês, né, já foram ou se conhecem alguém que já foi estigmatizado, rotulado, maltratado, ou olharam feio para vocês, né, trataram mal apenas por preconceito, né, por conta do lugar onde vocês moram, né, ou mesmo pela cor, ou mesmo pela classe social, né, vocês já tiveram que esconder o endereço, o lugar onde moram, para não sofrer nenhum tipo de estigmatização, nenhum tipo de preconceito. Né, já foram ali hostilizados, perseguidos, né, ou mesmo abordados pela polícia apenas pelo preconceito do lugar onde vocês moram, né, que tipo de situações cruéis, né, cruel, porque a palavra é essa, vocês já se depararam apenas por conta do endereço de vocês, né, da cor ou da classe social, né, se vocês quiserem compartilhar um pouco com a gente sobre essa experiência, né, a gente está aqui para ouvir com toda atenção. Oi, Carmen, você está quietinha, vamos lá. Quer contar um pouquinho para nós como é que você vê toda essa questão que a gente está discutindo ou não? Acho que ela deve ter caído. Alguém quer Eu queria falar rapidinho. Por favor, Biula, manda abraço. Então, interessante cruzar essa fala da Railene com a perspectiva histórica que a Daphne trouxe, né, de Campinas ser a cidade com o maior número de negros cativos, né, no final do século XIX, e pensar que como é que esses dados, historicamente, eles foram se modificando, né, e assim, os processos todos que a gente vê, né, a gente estava comentando aqui,
que o Cambuí, que é um bairro considerado hoje, né, um bairro de alto padrão, que é tudo caro, né, já foi um bairro negro e foi uma das primeiras remoções que a gente teve na cidade, né, e que esse processo, ele nunca foi, tipo, ele não é muito tratado, né, tipo, você vê que não se fala, assim, né, dessa gente, sei lá, dessa expulsão dos negros ali, né, a não ser lateralmente, pelos próprios movimentos negros, você vai, quando você pega o seu Aloysio, por exemplo, que é um pintor que tem de memória a época dos cortiços e tal, né? Então, assim, esse projeto de embranquecimento, de genocídio de Campinas, ele está nos números oficiais hoje, né? Porque a gente era uma cidade extremamente negra no século XIX, e se você for pegar os dados hoje, eu acho que não chega a 35%, 33% da população negra campineira, né? E ainda e se a gente pegar o caso, por exemplo, do menino que foi assassinado aqui no Campo Belo, né? E vários outros que a gente vê, e for cruzando esses dados, você vê que esse projeto de cidade, ele não tem lugar de população negra, né? Então, acho que é muito importante isso que foi falado agora, que é esse olhar, assim, porque como diz, né, ela falou, botou esse trecho do Sono Racionais, né, e ele tem outro que fala, preto, pobre é parecido, mas não é igual, né, assim como homens e mulheres também não são iguais, né, e aí dá para falar de uma outra quebradinha, não sei nem se dá para chamar de quebrada, mas um outro bairro aqui do lado, que é o Jardim Tatinga, que também foi um desses planos bem executados de remoção da população mais vulnerável da região central. E mesmo dentro do bairro, se você for dar um rolê, se for procurar as prostitutas negras, as que são trans, estão na periferia da periferia do bairro, né? E são os que mais têm violência, que mais a polícia, né? Quando, das 2 ou 3 vezes que fecharam Itatinga, que teve toque de recolher, que eles barbarizaram lá, as ruas que tiveram, né, tipo, uma repressão muito maior são essas onde estão justamente as profissionais do sexo que são mais velhas, negras, transexuais e travestis, né? Então, me parece que o plano dos barões, né, foi muito bem executado, assim, e ele continua a pleno vapor, né? E aí, para terminar, essa questão dos símbolos, né? Nós estamos com o Paulo Galo preso, né, por chamar atenção para uma figura que é super contraditória, né, que é o Borba Gato, e a nossa cidade, o que mais tem é rodovia, monumento, um monte de coisa homenageando essas pessoas, né? Aqui, mesmo na quebrada mesmo, nós temos uma ocupação que é dos predinhos que todos os condomínios de bandeirantes, né? O Domingo Jorge Velho, Borba Gato, então, assim, essa reflexão, acho que sobre esse projeto de segregação e de genocídio da população negra em Campinas, como ele foi, e ele é muito bem executado até hoje, né? Legal, obrigado, Biola. Alguém mais? Nós já estamos caminhando para terminar, mas sem dar um spoiler aqui, que temos um texto do nosso querido Humberto aqui, que nós vamos fechar com esse texto, mas ainda temos algumas 2 ou 3 coisinhas para falar, né, Dá? Sim, já caminhando então agora para o final mesmo, agora que a gente falou muito, pensou junto sobre segregação, sobre a história de Campinas, isso que o Biola falou, eu queria só confirmar, Biola, é isso mesmo, a população de Campinas é 35% negra hoje em dia, autodeclarada pelo censo. Eu sei por causa de uns dados que eu precisei usar, e é uma coisa muito interessante, que abaixo da Anhanguera são os bairros que têm mais população negra, autodeclarada negra, e acima da Anhanguera é uma Campinas branca. Então, assim, não é só uma impressão também, é uma coisa que a gente pode captar pelos dados e até linkar com o que foi dito anteriormente. Mas, enfim, voltando,
que a gente já falou muito sobre a segregação, os efeitos e quem sofre esses efeitos, a gente finaliza essa oficina pensando juntos como se luta, então, contra a segregação. Se ela é algo que está dado, que está posto, que é histórico, que é, como o Biula falou, um projeto dos Barões e que vem sendo aplicado em Campinas de uma maneira tão bem sucedida, como lutar contra os efeitos da segregação. E assim, é a finalização que pode ser um pouco mais otimista do que o que a gente vinha conversando, porque há maneiras. E quais maneiras são essas? Eu vou falar um pouco sobre essas duas fotos, tem mais duas, e daí eu abro para as comunidades também dizerem como tem lutado, como tem pensado, como tem construído essa luta contra a segregação. Na foto da esquerda, a gente tem autogestão no acampamento Marielle Vive, que é em Valinhos, é uma foto de 2021, foi o Daniel que selecionou, eu estou falando, e eu vou ler alguns trechos do Daniel que eu achei muito bons, mas só para a gente avivar esse debate. Ele escreveu uma frase que eu achei muito importante falar, que ele diz que é importante lembrar que a segregação, apesar de estar posta historicamente, de acontecer, de vocês sofrerem as consequências diariamente, ela não pode ser vista como algo natural da sociedade. Não deve ser vista como algo que não pode ser mudado e que não deve ser enfrentado, porque a gente também corre o risco de naturalizar e não combater. Então, dizer, não, então a cidade é assim, então a cidade vai ter que ser assim, então não há maneiras. E daí a gente pode pensar também que lutar contra a segregação é uma maneira de lutar pelo direito à cidade, né? Como vocês iam dizendo, pelo direito ao acesso à cidade, como a gente pensou algumas oficinas atrás. Não sei se lembram o que era direito à cidade, como a gente pode acessar a cidade. Enfrentar a segregação é uma maneira de trazer a luta pelo direito à cidade. Então, uma maneira é a autogestão, como essa foto da esquerda. As comunidades entre si, né, pensam soluções para problemas internos. E eu acho que vocês devem ter muito a dizer sobre isso, que aí é uma caixa d'água. A gente está resolvendo um problema muito concreto da vida das pessoas. E a direita é uma outra maneira de lutar contra a segregação, que é uma manifestação de movimento por moradia já ainda na época do governo Temer, em 2017, em Campinas. Então, as duas fotos são da região de Campinas e mostram tanto uma maneira de você combater o efeito da segregação internamente à comunidade, como uma maneira de você pressionar o poder político para combater os efeitos da segregação, pensando nesses efeitos mais amplos, nos efeitos que você tem na sociedade como um todo, pensando numa agenda mais ampla de luta, que envolve outros movimentos e que é mais coletiva, que envolve mais grupos do que o próprio grupo em si, problemas internos. Então, a segregação ela tem efeitos no grupo, mas tem efeitos na cidade também. Tem maneiras de combater os efeitos internos à comunidade, mas também de pensar esses efeitos à cidade, a como a população está na cidade. Pode passar, Railene. E outra maneira de lutar contra a segregação é fazendo ocupação cultural, porque é importante pensar que a segregação ela gera distorções territoriais de infraestrutura, então de habitação, de água, de transporte, de creche, mas ela também gera desigualdades simbólicas. Então a cidade segrega territorialmente, mas também reproduz uma cultura racista, também oprime determinadas manifestações culturais. E aqui a gente tem, novamente, dois exemplos de luta. À esquerda é um fluxo urbano na Vila Industrial, então seria já uma área não
de elite, né, uma área considerada um pouco mais periférica, e a segunda foto da direita, uma batalha, um slam na Concha Acústica, no Taquaral, que é um bairro sabidamente de elite, né, colocado na área central de Campinas. Então, novamente, como combater, além dos efeitos concretos da segregação, como combater essa segregação que gera desigualdade simbólica? Então, privilegiando as manifestações dos próprios grupos nas suas áreas, mas também fazendo com que possam ser ocupadas outras áreas da cidade, em outros territórios e outros equipamentos públicos, aqueles periféricos, mas aqueles também localizados nas áreas ricas. E essa é uma maneira da população se colocar nesse lugar onde ela não é desejada, que a gente vinha falando. Se manifestar em um lugar onde ela não é querida, onde ela não é bem-vinda, né? É uma maneira de lutar contra essa concretude da segregação na cidade. E daí eu vou abrir de novo para as comunidades, e esse é nosso último slide. Para vocês falarem, se quiserem. Pode falar, Letícia. É uma pergunta do YouTube. A Patrícia Gimeno, ela queria primeiro dizer que a conversa está ótima e cheia de sementes para construir futuros melhores. E ela diz, fiquei pensando aqui nas muitas informações que as comunidades disseram que têm porque coletaram a partir da pandemia, como a da diabetes, que a Carmen da comunidade Menino Chorão mencionou. Os questionários que elas têm podem virar dados para serem apresentados para o poder público. Foi pensada alguma parceria entre o grupo da universidade e as comunidades para a transformação dessas informações em dados a serem apresentados para o poder público? Boa pergunta, viu? Boa pergunta, Dê. Como que é o nome mesmo que escapou? Patrícia. Oi, Patrícia, muito obrigado pela tua pergunta. Nosso programa de extensão é uma parceria e nós estamos sempre abertos. As comunidades sabem que nós estaremos sempre dispostos e abertos para a gente poder caminhar. Eu vejo que esse tipo de dado pode sim ser organizado de forma a poder, digamos, informar o setor público, né? Os planejadores, os executores, inclusive, das políticas. Mas isso é uma coisa que a gente tem que conversar um pouco, né? Mas eu tenho certeza que as comunidades sabem que poderão contar conosco, né? Naquilo que a gente puder contribuir para analisar, para organizar essas informações e fazer essas informações chegarem no poder público. Realmente, acho que é uma boa pergunta. E gostei muito de como você começou o teu comentário, essa conversa, e é justamente essa a ideia. Aqui não é um curso, aqui, na verdade, é uma conversa que hoje a gente conseguiu fazer com as comunidades. Esperamos que continue essa conversa rolando bem, e inclusive agora, a partir dos comentários do que a Daphne acabou de falar, não sei se alguma das comunidades gostaria de colocar aí um pouco as suas experiências nessa batalha, não é? Nessa resistência contra a segregação, não é? E a desigualdade. Não sei se vocês teriam algo a acrescentar. Tamires? Olha, uma das coisas que eu acho que tem um resultado muito bom é a gente fazer com que a população se informe, informar a população, educar essa população politicamente. Eu acho que levar para as comunidades da forma que dá. Eu acho que através de uma oficina de música, através de diversas atividades, dá para fazer a informação chegar para as comunidades, porque a gente tem esse problema, que é a questão da educação, mas a educação política, né, que falta, assim, na população, né, no geral, principalmente a população mais pobre,
porque isso daí a gente, infelizmente, é educado a não ter uma educação política, porque, como se diz, política não se discute, né? Política, religião e futebol não se discute. E é mentira isso, né? A gente tem que quebrar isso daí e fazer com que as pessoas se interessem mais pelo assunto, porque através disso eles vão ter conhecimento dos seus direitos e aí eles vão batalhar por eles e fazer com que essa segregação acabe de vez, né? Então, o que está faltando mesmo é isso, é informar o nosso povo, formar o nosso povo para que eles combatam como se diz, essa tirada de direitos que são feitas com a gente, né? Então, eu acho que é uma das coisas muito importantes. Aqui na Ocupação Nelson Mandela a gente trabalha muito isso, então uma das atividades mais importantes que a gente faz na ocupação é a formação política. A gente vai sempre adaptando de diversas formas para que não se perca. Então, uma roda com as mulheres, uma roda só com os homens. Hoje a gente está fazendo uma atividade de boxe, onde no final dela a gente faz uma conversa com um grupo, empoderando as nossas mulheres também. Então, assim, sempre focando na formação política para que as pessoas não percam, né, esse gostinho de lutar pelos seus direitos, porque com o tempo você também vai se acomodando, né? Foi falado muito isso em diversas falas. A gente vai se acomodando com essa situação e achando que realmente o que acontece é normal e tudo bem, né? Eu já me acostumei com isso, tudo bem ganhar esse salário mínimo que não dá para sustentar a família, tudo bem, e vai deixando para lá, entendeu? E isso daí vai passando de geração em geração e as pessoas esquecendo que aquilo ali, meu, foi imposto para ela, não é o que ela deveria receber, ter, entendeu? Então, é necessário a gente fazer com que as pessoas se formem politicamente, entendam quais são os seus direitos, para assim elas combater, realmente lutar por eles, né? Então, assim, as comunidades, principalmente os movimentos sociais, faz essa luta, eu sei porque aqui a gente também faz, de se manter organizado, né? Isso daí também é uma luta diária de se manter organizado, e fazer com que a comunidade trabalhe dentro dela, né? Então, a gente faz mutirões para tudo, manter essa união, é necessário que as pessoas também se formem politicamente, e aí a gente consegue manter a organização da comunidade e fazer com que as pessoas também se organizem para lutar pelos seus direitos. É isso. E tenho certeza que é o nosso desejo, Tamires, de um dia, assim que a pandemia baixe um pouquinho, que a gente está aí com vocês para fazer essas rodas de conversa e tentar crescer todos juntos, viu? Pode ter certeza. Alguém mais das comunidades? Não? Alguém estava falando aí, não? Alguém mais da comunidade das comunidades quer falar alguma coisa? Não? Aqui não é contemplado, Zé. Diga lá. Não, a gente está contemplado aí pela fala da Tamires. Tá bom, então. Obrigado. Bom, gente, então estamos chegando ao final aí do nosso encontro. São quase 3 horas já. Eu não sei de vocês, mas para mim foi tão legal escutar, conversar e tal, que eu nem senti realmente. A não ser o meu bico de papagaio, que às vezes atrapalha um pouquinho. Mas vamos fechar, como sempre, essa nossa reflexão com aquele textos maravilhosos que o Humberto prepara para nós durante o evento. Então, Humberto, por favor, a palavra é sua. Bom, gente, boa noite mais uma vez. Estão me ouvindo? Então, né? Bom, então vamos lá, tentando juntar, né, vários aspectos do que foi discutido hoje nesse novo texto,
que começa assim: desinformação, conformação, deformação, não. Informação é formação. O café é a plantação, a escravidão, a migração, a segregação. Informação é discussão, as relações sociais, raciais, corporais, comunitárias. Informação é transformação. Quantos meninos chorarão no Maranhão e para cá virão? Informação, conformação, discussão e transformação produz novos direitos para os que estão e chegarão. O acesso à informação é, no fundo, uma forma de informar direito os nossos direitos de inclusão. O resultado da formação é, no fundo, um jeito de forjar os direitos ao alcance de nossa ocupação. O sentido da transformação é uma maneira de fundar novos direitos civilizatórios com os nossos gestos e jeitos. Qual é a real da discussão sobre direito à informação? É o direito de informar aquilo que queremos comunicar? A comunicação de senso comum é incompleta, mas não é falsificação, é falta de participação. A comunicação feita com nossos gestos e jeitos é repleta, plena de informação e cheia de dedicação. Informar é veicular, elaborar, checar, explicitar e pôr no ar as vozes do lugar. Comunicar é escolher os caminhos por onde andar e desenvolver os meios em cada lugar para fazer nossa informação girar e chegar. Cheia de formação e de formadores de ação, a comunidade faz sua atuação planejada circular com muitas mãos. Uma atuação que informa direitos faz o bastão da comunicação passar de mão em mão a todo cidadão. Como fazer da informação um direito? É preciso exercer o direito de perguntar para atuar e planejar, manejando as próprias formas de comunicar. Quando o poder se torna público de fato? Quando informa ou quando comunica? Informando, o poder público orienta, publiciza e divulga uma ação. Comunicando, o poder público se senta nos espaços de participação. Quem produz desinformação só quer nossa aceitação, não comunica nada não. O direito à informação tem sabor de saber. A comunicação é um direito de dizer as coisas do nosso jeito sobre o que queremos ser. Qual é o plano dos planos quando se faz planejamento? Como é possível integrar o que já está desintegrado na cidade, se nosso corpo, nossa voz, nossa casa, nosso bairro, nossa rua é menos notícia que a viagem de 2 ricos para a lua? Os planos dos planos é desconstruir os lugares feitos para dispor os objetos da riqueza acumulada. É ter um projeto próprio, nascido do lugar, do nosso lugar, para dispor a vida bem vivida que nos foi negada. É isso, gente. Boa noite. Muito obrigado. Eu estou até arrepiado, viu, Humberto? Caramba. Muito obrigado.